capítulo 4. Gálatas, capítulo de número 4. Este texto servirá de base para a nossa instrução nessa noite. Gálatas, capítulo de número 4. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Peço que vocês acompanhem. Diz-nos assim o texto sagrado. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora, para que a Tua palavra lida possa ser compreendida e que assim haja edificação da nossa vida e que isso redunde em glória ao Teu nome. Nos ajude nesse propósito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a maioridade e a nossa libertação. Um grande projeto de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Redentor. A maioridade, dentro do nosso entendimento, é a fase da vida em que o indivíduo encontra-se apto para responder pelas suas próprias ações. É o momento em que, aparentemente, o indivíduo alcançou a maturidade suficiente para que ele possa agir, reagir, conduzir a sua vida com responsabilidade. Esta é a fase da maioridade, a fase da maturidade de um indivíduo. Mas nós sabemos que essa configuração na prática não acontece de maneira absoluta. Porque eu e você conhecemos pessoas que já alcançaram a maioridade, contudo a vida, nas suas ações e reações, demonstram que em nada essa pessoa tem qualquer maturidade. Apesar de ter uma idade que a coloca ou tira-lhe debaixo desse jugo da menoridade, em que precisava de tutores, de pessoas para lhe guiar e nortear a vida, embora ela saia dessa fase e alcance uma outra fase da vida maior, ela ainda continua imatura. Age de uma maneira completamente imatura, irresponsável com a própria vida. Há muitas pessoas assim. Mas o contrário também é verdadeiro. Talvez você conheça pessoas que não alcançaram a maioridade, mas as suas ações e reações refletem uma vida absolutamente responsável. E você olha e até se pergunta como que um adolescente consegue conduzir a vida com tanta responsabilidade. Como que essa pessoa consegue levar a vida de uma maneira tão séria? Como que ela é tão responsável com todas as suas obrigações? Isso também é verdade. Pode ser que eu e você conheçamos pessoas assim. Mas o fato é que para o nosso entendimento, a maioridade significa o período em que nós não precisamos mais
ou não deveríamos precisar mais de tutores para tomar decisões por nós e em nosso lugar. Em linhas diretas, o texto em que nós lemos, ou o texto lido, usa essa experiência do desenvolvimento social para ilustrar uma realidade espiritual. Paulo faz uso disso, e segundo ele, houve um tempo na história da nossa vida, houve uma fase em que nós precisávamos de tutores para nortear o nosso modo de viver. E na linguagem de Paulo, esse tutor, esse condutor, era a lei de Deus. Ou seja, a lei servia para nós como uma espécie de condutor ativo para nos conduzir a uma vida reta diante de Deus, para nos levar a fazer a vontade de Deus, para trazer esperança ao nosso coração. Houve um tempo na história do povo de Deus em que a lei promovia uma certa esperança, porque no cumprimento dela, as pessoas entendiam que havia a promessa de eternidade da parte de Deus. Era apenas no cumprimento dessa lei, que conduzia com muita seriedade a vida das pessoas, é que elas poderiam ter esperança no relacionamento e na vida eterna com o Senhor. Entretanto, meus irmãos, o dia da maioridade chegou. O dia da libertação chegou. E esse dia, na linguagem de Paulo, é justamente o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo nasce. O dia em que ele nasceu como homem entre nós, é o mesmo tempo que marca uma nova fase para o povo de Deus. Ou seja, a partir de agora, a partir da pessoa de Cristo, do nascimento de Cristo e do ministério de Cristo entre nós, é alcançada a maioridade. Ou seja, não é mais a lei que vai servir de condutora para trazer esperança ao nosso coração. Essa lei que um dia serviu para nos conduzir, ela apontava para esse Cristo que nasceu. E agora muda-se o foco. A nossa vida agora é conduzida numa nova perspectiva. É conduzida segundo a pessoa de Cristo. Portanto, o Natal para nós é um símbolo de libertação. Esse é o significado do Natal para nós. Tanto é que foi assim que o evangelista Mateus narrou sobre a pessoa de Cristo e o nascimento dele, dizendo que ele viria e salvaria o seu povo dos pecados deles. É libertação, é o tempo da maioridade, é a fase de encontrarmos ou de alcançarmos maturidade para vivermos. E não precisarmos de uma lei que simplesmente colocava uma carga sobre nós, e ao mesmo tempo ela mostrava a deficiência de cada um de nós. Porque é impossível que todos cumprissem cabalmente a lei. E a quebra de um só dos mandamentos era suficiente para nos condenar. Na pessoa de Jesus Cristo, há uma nova fase, há uma nova realidade e há uma esperança verdadeira. É por isso que nós olhamos para o Natal com esta perspectiva. Embora muitos, por causa de um entendimento equivocado, não comemoram o Natal. Há muitas pessoas que não comemoram. E eles apontam algumas razões diante disso. Vivem na tensão. Eu devo ou não devo celebrar o Natal? Devo ou não devo comemorar essa data? E apontam algumas razões do porquê que existe essa tensão. Primeiro, alguns dizem que existem, por exemplo, países onde as pessoas não são cristãs. Países que as pessoas não adoram ao Senhor Jesus. Países em que, na sua maioria, as pessoas são ateus. E eles comemoram o Natal. Há uma contradição muito forte aí. Pense no seguinte, você vai fazer uma festa de aniversário, você vai programar toda uma festa de aniversário, só que
no momento da festa, o aniversariante não está presente. E aí você diz assim, mas o que nós vamos comemorar aqui? Vamos desfrutar da festa. Vamos comer o bolo, vamos comer o salgado, vamos nos divertir com a música. Mas o aniversariante não está na festa. Para essas pessoas não faz sentido comemorar o Natal. Então muitos usam esta justificativa para não comemorarem. Outro motivo é com relação à data em que o Natal é comemorado. Segundo a tradição, provavelmente o Senhor Jesus nasceu uns 5 ou 6 anos antes daquilo que está registrado no nosso calendário. Então alguns olham para essa data e dizem, não há confiabilidade, então é melhor que a gente não comemore. E ainda um terceiro motivo é sobre o dia em que nós comemoramos o Natal, o dia 25 de dezembro. E alguns dizem, olha, é improvável, não dá, Jesus Cristo não nasceu nesse dia. Não dá para ter sido nesse dia. Ninguém pode provar que tenha sido nesse dia. Não é improvável. A gente só não pode falar com certeza, mas não é improvável que Jesus Cristo tenha de fato nascido nesse dia, no dia 25 de dezembro. Então aqueles que não concordam com essa opinião, usam, por exemplo, o argumento de que lá no hemisfério norte, o dezembro é um tempo de inverno. E como no texto em que nós lemos, no início do nosso culto, diz que tinham pastores no campo cuidando dos seus rebanhos, quando o anjo veio e anunciou o nascimento de Jesus Cristo, isso não é comum no inverno. Então eles dizem, há uma aparente contradição aí. Então não dá para a gente comemorar o Natal. Meus irmãos, apesar de toda e qualquer dificuldade que aparecer para impedir-nos de comemorar essa data, como eu não vejo problema algum nela, embora tenhamos essas dificuldades, o verdadeiro sentido do Natal é mais importante do que a data em si. O sentido verdadeiro dele. E é nisso que nós vamos focar enquanto estudaremos esse texto. Enquanto estudarmos, enquanto olharmos para esse texto, nós precisamos focar a nossa mente e o coração no verdadeiro sentido do Natal, que é a vinda do nosso Redentor, que é Ele pisar nessa terra, que é Ele absorver a nossa natureza, que é Ele viver entre nós como um de nós, para conquistar uma herança por nós. E é por isso que nós focaremos nesse texto com essa perspectiva. E aqui nós aprenderemos sobre o processo que Deus usou para nos conduzir à maioridade, a esse tempo de maturidade que resultou na nossa libertação. O processo que Deus usou, que envolve o tempo, que envolve um modo e que envolve um propósito. Deus utilizou esse projeto, esse processo, para trazer a nossa libertação. Tempo, modo e propósito. E cada um desses nós veremos a partir de agora. Primeiramente, olhe para o texto de Gálatas, o texto que nós lemos, e nós aprenderemos sobre o aspecto do tempo. Como que Deus usou o tempo para trazer à nossa realidade a libertação da qual nós precisávamos. No verso 4, Paulo fala para nós o seguinte: vindo, porém, a plenitude do quê? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Tempo aqui é realmente no aspecto cronológico. É o tempo que eu e você vivemos. São as horas, os dias, os meses e os anos em que nós nos submetemos ou que a nossa vida é submetida. Então, este é o primeiro ponto do processo que Deus usou para trazer a nossa libertação. Foi o tempo. O que precisa ficar claro entre nós é que Jesus Cristo não veio a este mundo de uma forma improvisada. Não foi de última hora que Deus decidiu que Jesus Cristo viria aqui.
como se o mundo estivesse enfrentando um caos, como se o mundo estivesse sendo virado de cabeça para baixo, como se o mundo estivesse indo ladeira abaixo, e Deus colocasse a mão na cabeça e dissesse: o que eu faço agora? Ah, lembrei, ô Jesus, vai lá e resolve esse problema para mim. Jesus Cristo não veio de maneira improvisada nesse mundo. Nada pode pegar Deus de surpresa. Deus decidiu enviar o seu Filho no tempo certo neste mundo. Um pensamento diferente seria como nós olharmos para Deus e não víssemos como um soberano, como um Senhor da história, como aquele que arquitetou todas as coisas que existem, como aquele que preparou cada detalhe nesse mundo, como aquele que criou cada pequeno espaço que existe na nossa realidade. É como se nós olhássemos para o Senhor e o considerássemos como um Deus menor, como um Deus pequeno, que na verdade não tem o controle absoluto de todas as coisas. Mas não é assim que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo veio na hora certa, no momento exato, no tempo certo. Entretanto, olhemos mais um pouquinho para essas dificuldades, que para alguns reforçam o argumento de que essa história é um pouco improvisada. Há muito improviso nessa vinda de Jesus. Existem muitos imprevistos, na verdade, que cercam todo o cenário do nascimento de Jesus. Porque, primeiro, para você que conhece a narrativa bíblica, você vai lembrar-se que Maria e José foram para Belém por causa de uma determinação do imperador César Augusto. Foi ele quem baixou um decreto que todas as pessoas deveriam se alistar na sua cidade de origem. Era o recenseamento que deveria ter naqueles dias. E então foi promulgada essa ordem, baixou-se esse decreto e todos deveriam então se submeter a ele. Ora, Maria e José não haviam programado uma viagem para Belém. Eles foram porque o imperador lhes obrigou a ir. Mais um argumento. Maria entra em trabalho de parto justamente nesses dias. Será que ela estava programando mesmo ter o filho dela em Belém? Outro argumento. Dentro de todo aquele cenário, não havia um local apropriado para se ter um parto, para que Maria pudesse então ter o seu filho. Ela precisava, mas não tinha. Eles vão, um quarto argumento, eles vão para uma estrebaria, um local simples. E foi justamente o local em que o nosso Senhor Jesus nasceu. Tudo isso, todos esses argumentos denunciam que algo improvisado está acontecendo. Existem muitos imprevistos aqui. Mas, na verdade, o que nós cremos é que existe um Deus por trás da história. Que existe uma mão condutora em todos os processos, sejam eles os menores e os maiores. Foi Deus quem moveu o coração daquele imperador tirano, corrupto, louco, para que ele baixasse esse decreto, a fim de que Jesus Cristo nascesse mesmo em Belém, como os profetas já haviam profetizado há muito tempo atrás. Então não foi do nada. Havia essa mão de Deus conduzindo todo este cenário. E mais, o fato de não ter um lugar mais apropriado foi para que, na linguagem dos profetas, Jesus Cristo nascesse na maior simplicidade que existia naqueles dias. Portanto, todo o cenário leva-nos a entender que há um Deus soberano, controlando todas as coisas, fazendo com que tudo aconteça do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, exatamente no tempo em que Ele quer. Nada está fugindo do seu controle.
Existe um instrumento de medir o tempo chamado ampulheta. Esse instrumento é aquele que tem duas partes, uma parte de cima e uma parte de baixo. Na parte de cima coloca-se areia e então de grão em grão ela vai preenchendo a parte de baixo. A ilustração, para nós entendermos melhor essa questão do tempo, é justamente usando esta ampulheta. É como se Deus tivesse predeterminado um tempo em que o último grão de areia desceria da parte de cima para preencher a parte de baixo. E quando esse último grão de areia chega na parte de baixo, é quando Deus diz, é a hora, é agora, este é o momento exato para que o meu filho vá ao mundo, para que ele comece o processo de libertação do meu povo. É o momento certo para Jesus Cristo ir. Mas a grande pergunta é, quando foi que Deus começou a marcar esse tempo? Quando foi que Deus começou, ou que Ele liberou, para que o cronômetro começasse a rodar? E então chegasse o tempo exato para que Cristo venha. E a resposta para nós é simples. Tudo começa no Éden. Lá tem a promessa de início, quando Deus coloca o cronômetro para rodar. Quando Deus se dirige à serpente, em Gênesis 3,15, e faz a promessa, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, foi quando Deus diz para a serpente que um dia viria o descendente da mulher, o qual pisaria na sua cabeça e destruiria todas as suas obras. A partir daquele momento, Deus começa a contar o tempo. E toda a história da raça humana, a partir daquele momento, vem sendo conduzida para chegar justamente nesse período em que nós nos depararíamos com o nascimento do descendente da mulher, que veio para destruir as obras de Satanás e instaurar no nosso meio uma nova fase para a nossa vida, trazer para nós esperança, a esperança redentora, que só pode ser encontrada no nosso Senhor Jesus. Por que que Deus quis esperar 4.000 anos para raiar a sua luz justamente nesse dia? Por que que deveria ter levado tanto tempo para que a igreja atingisse a sua idade plena? Nós não podemos responder. Mas uma coisa nós sabemos, e sabemos com certeza, que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. No tempo certo e exato. O nosso Senhor não veio antes e nem depois. Ele foi pontual à sua hora. Tanto que ele mesmo pôde clamar, este é o meu tempo, eis que eu venho. E eu venho sem demora. O nascimento de Jesus, segundo Charles Spurgeon, é a maior luz da história, é o sol nos céus de todos os tempos, é a dobradiça da cronologia, é o ponto de encontro das águas do passado e do futuro. É o Senhor infinito quem nomeia cada data de cada evento neste universo. Todos os tempos estão nas suas mãos. Não há nenhum fio solto na providência de Deus. Não existe nenhum ponto abandonado. Não existe nenhum acontecimento que é deixado no acaso. Toda a maquinaria da providência se move com pontualidade infalível. É assim que o nosso Deus age. E era de se esperar que este evento, que seria o maior e o mais importante, o mais precioso na história da humanidade, fosse devidamente programado, sabiamente planejado pelo próprio Deus. E assim foi. Deus quis que fosse onde ele estava, no momento em que eles estavam. E a vontade de Deus é para nós a razão final. Esta foi a vontade do nosso Deus. E isto para nós é razão final. Portanto, irmãos, é muito agradável para cada um de nós
Sabemos que Deus está interessado em cada estágio do crescimento da nossa vida, para que nós caminhemos para a maturidade, para que nós saiamos da infância espiritual e caminhemos para essa maturidade espiritual. E assim como Abraão fez um banquete, ofereceu uma grande festa no dia em que o seu filho Isaque foi desmamado, da mesma forma, há uma festa nos céus, quando Deus instaura essa nova realidade para nós, a chegada da nossa libertação. Esse processo envolveu então um tempo que foi certeiro, não foi antes e não foi depois, foi o tempo exato, o momento exato em que Deus planejou para que Cristo viesse a esse mundo. Mas há uma segunda consideração dentro deste processo. Deus se utilizou do tempo, mas Deus também se utilizou de um modo pelo qual Jesus Cristo seria submetido para vir a esse mundo. E nós começamos a aprender isso ainda no verso de número 4. Vejam que o texto bíblico nos diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Essa é uma expressão que traz grande alegria para a nossa vida. Porque é por meio dela que Deus sela o seu projeto. É por meio dela que Deus sela a autoridade que Cristo tem nesse mundo. Esse verbo enviar é muito importante no Novo Testamento. Ele significa você tirar de uma realidade e jogar para uma outra realidade. Tirar de um espaço e colocar em um outro espaço. É basicamente algo que é jogado com muita força, que é empurrado com muita intensidade. Então, de uma maneira literal, é como se Deus pegasse o nosso Senhor Jesus, o seu único Filho, que Ele vai enviar ao mundo, Ele pega Jesus, tira dessa realidade da eternidade e o joga para uma realidade cronológica e finita. Jesus Cristo sai de um tempo eterno e passa para um tempo passível de muitas limitações. Porque este é o projeto de Deus. Deus envia o seu Filho. Tudo o que Cristo fez aqui nesse mundo tem a autoridade do Pai. Ele mesmo afirmava isso. Eu não faço nada que o meu Pai não queira. Cada palavra de Jesus tem uma prerrogativa divina. Cada ação de Jesus tem a cumplicidade divina. Cada cura que Jesus Cristo efetuou nesse mundo tem as mãos de Deus impregnadas em tudo aquilo que Ele fazia também. Ou seja, Jesus Cristo veio a esse mundo enviado pelo próprio Deus. Foi o tempo certo em que Deus decidiu. E agora é um modo como Deus decide enviá-lo. Deus o coloca nessa nossa realidade. Outra vez, evocando Charles Spurgeon, falando ou comentando esse texto, no final dele ele faz como que uma oração dizendo: ó alma, quando te apoias em Cristo, não confias em nenhum salvador amador, nenhum redentor não comissionado, mas sobre aquele que é enviado do Altíssimo e portanto é autorizado em tudo o que ele faz. Este é aquele de quem o próprio Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. A ele vocês devem ouvir, porque ouvindo o Filho vocês ouvem o Pai. Fazendo a vontade do Filho, vocês fazem a vontade do Pai. Andando com o Filho, vocês estão andando com o Pai. Portanto, nós podemos encontrar alegria nesse nascimento, na vinda do nosso Senhor, que um dia veio lá na cidade de Belém, e veio para nos trazer esperança, esperança verdadeira, porque Ele foi enviado do próprio Deus.
Mas o texto continua nos mostrando e ratificando a vinda de Cristo, dizendo que Deus o enviou o seu Filho, e ele foi nascido de mulher. Nascido de mulher. Isso significa que Deus, o Senhor Jesus, que ao mesmo tempo é Deus, é também verdadeiramente homem. É humano. Ele é nascido da mulher. A mesma de quem Deus havia falado lá no Jardim do Éden, que dela viria o descendente, que traria de volta a alegria e a liberdade para o povo de Deus. Cristo era da mesma substância de sua mãe. Cristo era homem 100% como nós, sujeito às mesmas necessidades que nós, sujeito a tudo aquilo que nós somos. Nós não cremos naquela ideia que muitos afirmam, que Jesus Cristo foi um homem comum, como qualquer um, e que apenas depois de uma fase na sua vida é que Deus envia a natureza divina e coloca ela impregnada na pessoa daquele indivíduo crescido. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que Deus o enviou, e desde a eternidade veio esse projeto de Deus, e ele nasceu de uma mulher, para ser parecido como nós, para ser como nós, para se identificar com cada um de nós, porque apenas assim ele poderia realizar aquilo que estava prometido acerca dele. Somente se ele fosse verdadeiramente homem, é que ele poderia realmente cumprir com a sua missão. Mas o texto ainda segue nos dizendo que além dele ter sido nascido de mulher, ele também nasceu sob a lei. E meus irmãos, esta é uma parte muito interessante do texto que nós estamos estudando. Imagine você que aquele que criou a lei, aquele que é o Senhor da lei, aquele que executa a lei, aquele que julga a lei, agora tem que viver debaixo da lei. Ele se submete à lei que ele mesmo criou. Ele se submete à lei que ele mesmo estabeleceu. E isto voluntariamente. Voluntariamente ele assume essa nossa natureza. E se submete a tudo isso. Isso nós chamamos de um dos estágios da humilhação do nosso Redentor. É ele sendo Deus. Lembram-se de Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 11? Mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Imagine esse nosso Deus, sendo o Senhor de todas as coisas, e agora se comportando como um servo, sendo submisso a toda a lei. Ele fez isso. E ele fez isso porque Deus tinha um propósito eterno. Ele quis ser um homem. E por isso, ele também teve que aceitar a posição. Ficou no lugar do homem, sujeito à lei de toda a raça humana. E esta ação de Jesus Cristo envolve um propósito aqui ou um objetivo. Porque nascer debaixo da lei é como aquilo que é dito que não pode passar nenhum i, nenhum tio. Toda a lei tem que ser observada. Então, quando Cristo nasce sob a lei, quando Cristo se submete a ela, primeiramente ele está dizendo, eu tenho que cumprir cabalmente toda a lei. Cabalmente. Quando ele foi circuncidado, por exemplo, segundo era o costume dos judeus, Jesus Cristo está dizendo diante de todos que ele se submete à lei que foi imposta naquela realidade. Ele se submete a uma lei, mesmo sendo ele o legislador, o executor. Mas também um dos objetivos disso é que Jesus Cristo iria quitar a nossa dívida. Apenas dessa maneira, era apenas no cumprimento cabal de toda a lei que Cristo poderia quitar a dívida que nós tínhamos com o Senhor. E então ele veio e cumpriu com tudo isso.
Ele obedeceu cabalmente à lei. E por causa disso, ele quitou a dívida que nós tínhamos diante do Senhor. Portanto, a história do Natal vai além do nascimento de um bebezinho. Aliás, é bom você relembrar que o bebezinho que nasceu, ele também estava submetido a todo o processo da biologia humana do qual nós somos um produto. Ou seja, nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Com Jesus Cristo também foi assim. Então não faz muito sentido nós olharmos para a figura de Jesus como se ele fosse um eterno bebezinho. Ele já cresceu. Assim como nós crescemos. E ele conquistou a libertação para cada um de nós, justamente por causa do seu desenvolvimento. Quando ele deu a sua vida, ele morreu para que a nossa dívida fosse paga. O Natal, então, fala disso, da nossa dívida paga. Esse foi o modo como Deus escolheu para trazer a nossa libertação. Foi no tempo certo e foi no modo certo. O modo foi enviar o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. E aí nós chegamos na parte final desse texto, que apresenta para nós o propósito deste processo que Deus estabeleceu. Envolve um tempo, envolve um modo, mas também envolve um propósito. E o versículo 5 começa a ensinar-nos sobre isso. Diz-nos que tudo isso foi para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, Jesus Cristo veio para redimir os que estavam debaixo da lei. O nascimento de Jesus, a sua vinda sob a lei, o seu cumprimento da lei, libertou todos os crentes daquela antiga maneira de viver, ou seja, debaixo daquele jugo de escravidão. Agora, a partir de Cristo, todos os crentes olham para Ele com uma nova perspectiva. São libertos do jugo da escravidão e da lei. Mas você precisa entender isso, porque muitos, com uma perspectiva errada, também desprezam a lei de Deus. Dizendo, a gente não vive mais sob as rédeas da lei, a gente vive agora no período da graça. Uma coisa não invalida a outra. A questão agora é o sentido de como cada uma delas se desenvolvem. Antes, o cumprimento da lei era para promover esperança de redenção, esperança de eternidade. Com a vinda de Cristo, essa esperança não é mais no cumprimento da lei, não é mais por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Cristo faz por nós. É pelo que Ele mesmo conquistou por nós. Então o foco muda. Aliás, nenhum de nós pode querer deixar de lado a lei de Deus, viver livre das regras de Deus para a nossa vida. Porque como o salmista orou, nós também nos deleitamos com os mandamentos de Deus, que são justos, que são santos, que são bons. Nós desejamos guardar todos os preceitos da lei, sem nenhuma única omissão ou transgressão de qualquer um deles. O nosso desejo sincero deve ser de caminhar em perfeita santidade diante do Senhor. Mas nós não olhamos para essa direção com a esperança de alcançarmos justificação. Porque agora a nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus. Naquele para quem os nossos irmãos do passado olhavam. Olhavam para Ele, tinham esperança nele, cumpriam a lei olhando para frente. Em Jesus Cristo, nós temos a fé de que aquilo que nós não podemos realizar e cumprir, Ele cumpriu no nosso lugar. Ele quitou a nossa dívida. Portanto, se alguém nos perguntar hoje,
se nós estamos esperando ser salvos por cerimônias ou pelo cumprimento de qualquer uma das ordenanças de Deus, a nossa resposta tem que ser objetiva. Deus nos livre disso. Deus nos livre de pensar que a nossa salvação pode ser conquistada por aquilo que a gente faz. Porque nós não conseguiríamos. A nossa salvação é conquistada por aquilo que o nosso Redentor fez por nós. O único meio de nós sermos salvos é pelo meio do qual o Senhor Deus estabeleceu, enviando o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Ele que guardou toda a lei, ele que cumpriu toda a lei. E olhando para ele por meio da fé, nós somos justificados. E a justiça dele cobre todos os crentes. E faz com que nós sejamos libertos da condenação da lei. Esta é a nossa libertação em Cristo Jesus. Foi isso que ele conquistou para cada um de nós. Só para materializar um pouco mais ainda o entendimento. Quando alguém, por exemplo, é sequestrado, uma pessoa é sequestrada, o sequestrador, ele cobra da família um preço para devolver aquela pessoa que ele sequestrou. Está sob as garras dele, está sob a sua autoridade, e ele só vai libertar quando o preço for pago. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós éramos escravos dessa lei. Nós éramos escravos da nossa própria impotência de concretizar aquilo tudo em nossa vida, de cumpri-la cabalmente. E quando Deus envia o seu Filho, quando Ele envia o seu Filho nascido de mulher e nascido sob a lei, é o preço do nosso resgate. Com o único detalhe, que o preço aqui não foi pago para o nosso acusador, que é Satanás. O preço aqui foi pago para o próprio Deus. Porque a dívida que nós tínhamos era com Deus. E Jesus Cristo veio para pagar a dívida com o próprio Pai. A dívida que nós tínhamos. Portanto, nós somos libertos por causa dessa ação de Cristo Jesus, que um dia veio ao mundo como homem e deu a sua vida por nós. Portanto, irmãos, este processo que envolveu o tempo, o modo e um propósito, traz para nós algumas vantagens. E nós vamos encerrar com isso. As vantagens da nossa libertação por meio da pessoa de Jesus Cristo. E são elas. O versículo 6 diz que, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Veja que vantagem maravilhosa nós temos agora. O mesmo Espírito que conduziu a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que habita em nós, para proporcionar um relacionamento entre nós e o nosso Deus, semelhante ao que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha. Lembram-se das orações que Jesus Cristo fazia? Lembram-se das conversas que Jesus Cristo tinha com o Pai? Essas mesmas orações e essas mesmas conversas, você também pode ter com Deus Pai hoje. Porque o mesmo Espírito que habita em Jesus, habita em nós também. É o Espírito da reconciliação. O Espírito que nos une com o Senhor. O Espírito que nos torna uns com os outros. E assim faz com que nós sejamos um corpo só, por causa de Jesus Cristo. Mas há uma segunda vantagem, no verso 7, diz que nós mudamos, ou foi mudado o status da nossa vida. O versículo 7 nos diz, de sorte que já não és escravo, porém filho. O status muda. Antes nós éramos escravos, mas agora nós somos filhos. E como filhos nós podemos desfrutar de um relacionamento familiar. Nós agora fazemos parte da família de Deus.
Nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Nós estamos agora dentro de uma família só. E dentro dessa família existe de fato alegria, felicidade, integração, cumplicidade, amor verdadeiro. Foi isso que Cristo conquistou para nós. Esta é uma das vantagens da nossa libertação. E por fim, ainda no verso 7, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Nós temos uma herança. Como filhos, nós temos uma herança que Cristo conquistou por nós e para nós. Sabe que herança é essa? O novo céu e a nova terra. A promessa de vida eterna de Deus para nós. No novo céu e na nova terra. Um lugar onde todas as limitações em que nós estamos sujeitos agora, elas não existirão. Um lugar em que vai ser impossível você se entristecer. Um lugar em que vai ser impossível você enfrentar qualquer dificuldade de relacionamentos. Um lugar em que vai ser impossível você viver desanimado. Um lugar em que vai ser impossível você sentir dor. Um lugar em que será impossível você morrer. É este lugar, é esta herança que Cristo conquistou para nós. É para esse lugar que nós estamos sendo conduzidos. É para essa herança que nós estamos sendo levados pelo próprio Senhor, pelo nosso Redentor. Portanto, diante de nós, cabe apenas o sentimento de gratidão diante do Senhor. Agradecer sempre a Deus, porque Ele um dia enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para nos resgatar, para nos redimir e para trazer de volta a esperança que um dia Satanás ofuscou nesse mundo. Em Cristo Jesus, nós recebemos de volta a liberdade. Que Ele te abençoe e que você olhe para o Natal com esta perspectiva. Natal é tempo de libertação, porque foi o dia em que Cristo enviou o seu Filho e enviou para que eu pudesse ter a minha vida restaurada diante dele. E agora nós somos livres nessa nova forma de viver diante do nosso Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.